Ricardo se lembrava perfeitamente do dia em que tudo começou a desmoronar. Ele estava sentado à mesa da cozinha com um bolo de contas à sua frente. Boletos de luz, água, aluguel e o mais assustador de todos, uma fatura de cartão de crédito cujos números pareciam fora de controle. Fazia meses que ele vinha protelando a organização financeira, na esperança de que um aumento no trabalho ou alguma renda extra aparecesse. Porém, a cada final de mês, a situação só piorava. Aquela noite seria mais uma em que ele perderia o sono, encarando o teto, tentando imaginar como sair daquele poço. A verdade é que Ricardo, casado e pai de 2 filhos, sentia um peso insuportável de responsabilidade. No início, até achava que conseguiria contornar tudo sozinho. Se eu trabalhar mais algumas horas extras, se eu pegar um empréstimo no banco, se eu atrasar uma conta para pagar outra. Esses pensamentos se repetiam, mas nunca se realizavam em soluções eficazes. Parecia que cada artifício usado para lidar com as dívidas criava uma bola de neve maior que crescia sem parar. Em meio a essa angústia, ele lembrou de algo que havia deixado de lado fazia tempo: a oração. Quando criança, frequentava a igreja com a avó, que sempre dizia: "Filho, Deus não quer você atolado em problemas, mas quer que você caminhe com Ele, em obediência e planejamento." Aquela memória da avó voltou como um sopro de esperança. Mesmo sem ter muita certeza do que fazer, naquela mesma noite, ele decidiu conversar com Deus. No quarto apertado, ao lado de uma pequena cômoda, Ricardo se ajoelhou no chão. As lágrimas vieram quase de imediato. Não era só a culpa pela desorganização, mas também o medo de não conseguir sustentar a família. Ele recordava a expressão preocupada de sua esposa, Camila, que já tentava cortar gastos e economizar de toda forma. Também pensava nos filhos, que não entendiam por que não poderiam viajar nas férias ou comprar alguns dos brinquedos que desejavam. Sua oração foi simples, mas carregada de sinceridade. "Meu Deus, eu não sei o que fazer. Estou mergulhado em dívidas e não vejo saída. Por favor, me ajude, me dê forças para organizar minha vida, sabedoria para lidar com as finanças e fé para continuar acreditando que o Senhor se importa comigo." Foi a primeira vez em meses que ele sentiu um leve alívio no coração. Embora não fosse ainda a solução prática, aquela súplica o fez perceber que precisava tomar decisões concretas. No dia seguinte, Ricardo acordou com uma sensação diferente. Em vez de se deixar abater pelo desespero, decidiu que começaria a colocar no papel tudo o que devia, separando os valores, datas de vencimento e juros. Fez o que muitos chamariam de raio-x financeiro. Ao somar tudo, assustou-se com o número. Era muito maior do que tinha imaginado. A única certeza que teve naquele momento foi: algo precisa mudar. Ele lembrou-se de uma passagem bíblica que havia ouvido na infância, em que José do Egito planejou e estocou grãos para tempos de escassez. Se Deus inspirou José a se organizar no passado, talvez ele também possa me inspirar agora, pensou Ricardo. Pegou um caderno velho e começou a anotar tudo, fazendo contas, escrevendo possíveis datas para pagamento, calculando juros. Foi um trabalho árduo, mas ao final ele sentiu uma estranha sensação de alívio. Ter clareza da situação, ainda que fosse grave, já diminuía a angústia e aumentava a determinação para agir. Camila, ao ver o esforço do marido, decidiu que também precisava retomar hábitos esquecidos. Ambos já não iam à igreja havia muito tempo, mas lembravam-se de como, lá, sempre encontravam palavras de ânimo e exemplos de quem superara grandes dificuldades. No domingo, foram juntos ao culto. A princípio, chegaram tímidos, sem querer cumprimentar muita gente, mas logo foram acolhidos pelo sorriso caloroso de um casal mais velho, amigos que não viam havia anos. Depois de ouvir uma mensagem encorajadora sobre perseverança e confiança em Deus,
Ricardo e Camila conversaram com o pastor e explicaram a situação financeira delicada em que se encontravam. Foram orientados a participar de um pequeno grupo de apoio que a igreja organizava, especialmente voltado para a educação financeira e empreendedorismo. Aquela era uma semente de esperança. Mais uma vez, Ricardo sentiu como se Deus estivesse respondendo à sua oração, abrindo uma porta quando tudo parecia fechado. A reunião de educação financeira aconteceria toda quarta-feira à noite. O líder do grupo, João, havia passado por algo semelhante no passado e, por isso, tinha um testemunho de superação. Durante o primeiro encontro, havia apenas 6 pessoas na sala, incluindo Ricardo e Camila. João abriu a reunião com uma frase que ficaria marcada na mente de Ricardo. Deus quer nos ver livres de dívidas, mas a fé sem disciplina é como um carro sem combustível. Não anda. Eles compartilharam então várias dicas de planejamento, como fazer um orçamento mensal detalhado, separar prioridades e, principalmente, evitar o cartão de crédito para gastos supérfluos. Foi difícil ouvir aquelas orientações e não se sentir culpado. Afinal, boa parte das dívidas de Ricardo estava justamente nos cartões. No entanto, a cada palavra, o jovem marido confirmava que precisava mudar radicalmente seus hábitos e que não estava sozinho. Outras pessoas ali também lutavam pela mesma coisa. Depois de algumas semanas no grupo, a meta de Ricardo ficou clara: renegociar as dívidas. Esse seria o primeiro passo concreto para ganhar fôlego. Ele sabia que as instituições financeiras preferem clientes que tentam resolver seus débitos. Então marcou um dia para fazer ligações e visitar bancos. Camila ficou ao seu lado, oferecendo apoio moral e emocional. A cada ligação, a mesma ansiedade surgia, mas Ricardo sentia a mão de Deus acalmando seu coração. Em algumas negociações, o banco permitiu parcelar a dívida com juros um pouco menores. Em outras, recebeu recusas e prazos pouco convidativos. Ainda assim, ele decidiu perseverar. Fechou as renegociações que foram possíveis e planejou como pagaria as parcelas mês a mês. Esse processo foi cansativo e, muitas vezes, humilhante. Ouvir cobranças e ameaças de negativação do nome fez Ricardo reviver o estresse que tanto queria deixar para trás. Mas ele resolveu se agarrar à fé e à disciplina. Eu posso não ver a saída completa agora, mas Deus está me dando coragem para encarar cada credor. Vou continuar até o fim. Com as dívidas renegociadas, a família precisou adotar um estilo de vida mais modesto. Camila e Ricardo conversaram com os filhos, explicando que as coisas mudariam por um tempo. Não haveria brinquedos caros, nem passeios frequentes a restaurantes ou cinemas. Em vez disso, escolheram atividades gratuitas nos fins de semana, como piqueniques em parques, leitura na biblioteca pública e até cozinhar juntos em casa. O corte de gastos não foi fácil. Em alguns momentos, Camila se sentia culpada por não poder dar aos filhos tudo o que desejava. Porém, ela tentava se lembrar do propósito maior. Se formos fiéis agora e fizermos o que precisamos fazer, em breve estaremos livres dessas dívidas e poderemos dar um futuro melhor às crianças. E no fim das contas, a família acabou se aproximando. Aprenderam novas receitas, passaram a valorizar mais o tempo juntos e até criaram um cofrinho da esperança, onde cada moeda poupada era guardada para emergências ou pequenos agrados. A fé que movia Ricardo e Camila contagiava as crianças. E eles, sem perceber, estavam aprendendo lições valiosas sobre economia e disciplina desde cedo. Para acelerar a quitação das dívidas, Ricardo decidiu buscar trabalho extra. Já tinha um emprego fixo, mas à noite passou a oferecer serviços como freelancer em design gráfico, algo que aprendeu de forma autodidata. Ele sabia que não seria fácil conciliar família, trabalho principal, reuniões de educação financeira e o serviço adicional. Mesmo assim, sentia que essa era uma porta aberta por Deus para ajudá-lo a sair do atoleiro. Nas primeiras semanas, mal conseguia dormir.
Ainda estava aprendendo a gerenciar o tempo, mas os resultados começaram a aparecer. Fez os primeiros trabalhos para conhecidos, entregou cartões de visita e panfletos para comércios locais. Pouco a pouco, um cliente indicava outro e a renda extra foi crescendo. Mesmo exausto, Ricardo se lembrava das orações que fazia e tinha a plena certeza de que aquela força que surgia para continuar vinha do Senhor. Em algumas madrugadas, quando pensava em desistir, pegava a Bíblia e lia trechos de encorajamento, como Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A rotina de trabalho intenso poderia gerar conflitos no casamento, mas Ricardo e Camila decidiram que iriam se apoiar mutuamente. Reservaram, inclusive, uma noite por semana só para conversar e orar juntos. Esse tempo de qualidade foi fundamental para evitar brigas e ressentimentos. Camila também encontrou uma forma de gerar renda extra, vendendo doces e salgados por encomenda para festas de bairro e eventos na igreja. Além disso, o grupo de educação financeira se tornou um ponto de encontro onde eles podiam compartilhar vitórias e dificuldades. Em uma das reuniões, João, o líder, destacou a importância de serem gratos mesmo nas pequenas conquistas. Você conseguiu pagar aquela fatura menor? Glória a Deus! Recebeu R$ 5 de desconto na renegociação? Louve ao Senhor por esse alívio. Essa atitude de gratidão mantinha a chama da esperança acesa, mesmo que ainda houvesse um longo caminho pela frente. Passados alguns meses, Ricardo conseguiu quitar completamente a dívida do cartão de crédito que mais o preocupava. Era um valor significativo que o vinha atormentando há quase um ano. Quando fez o último pagamento, sentiu vontade de gritar de alegria. Ele e Camila celebraram com um jantar simples em casa, mas carregado de felicidade e gratidão. Aquele momento foi a prova de que estavam no caminho certo. Ações práticas, trabalho árduo e confiança em Deus estavam rendendo frutos. Embora ainda houvesse outros débitos, o fato de ter vencido uma das dívidas mais complicadas trouxe uma injeção de ânimo. Agora, Ricardo se sentia mais confiante para enfrentar as parcelas restantes. Quando tudo parecia entrar nos eixos, Ricardo teve uma grande surpresa. A empresa em que trabalhava anunciou que passaria por cortes e reduções de pessoal. Devido a um período de baixa nas vendas, o setor em que ele atuava seria reduzido. A possibilidade de demissão caiu como uma bomba sobre a família. A notícia fez o coração de Ricardo disparar. Meu Deus, justo agora que estamos começando a sair das dívidas, como vou pagar as parcelas se eu perder o emprego? Ele tentou não se desesperar, lembrando-se de que Deus não abandona aqueles que confiam nele. Ainda assim, o medo e a angústia bateram forte. Foi nesse período crítico que as orações se intensificaram. A cada dia, Ricardo pedia sabedoria e paz para lidar com a incerteza. Ele conversou com o chefe, buscou se voluntariar para projetos internos e demonstrou que estava disposto a aprender novas habilidades para permanecer na empresa. Ao mesmo tempo, reforçou suas atividades de freelancer, prevendo o pior cenário. Passadas algumas semanas, veio a notícia. Em vez de ser demitido, Ricardo foi transferido para outro departamento que exigia conhecimento em design, algo que ele vinha desenvolvendo nas noites como freelancer. A princípio, ficou surpreso. Foi justamente essa habilidade que eu achava que era apenas um bico que me salvou do corte. Sentiu-se grato a Deus, percebendo claramente que havia um propósito em cada desafio enfrentado. Se não tivesse buscado renda extra e aprendido design, talvez estivesse agora sem emprego e com dívidas. Esta situação trouxe à tona uma grande lição. Muitas vezes, o que encaramos como uma carga pesada é, na verdade, a preparação para algo maior e melhor. A esse ponto, a família estava mais unida do que nunca.
Ricardo e Camila compartilhavam seus relatos com amigos e parentes, mostrando que, com fé e planejamento, era possível superar os piores cenários financeiros. Isso gerou curiosidade nos familiares, que começaram a notar como o casal estava mais sereno, mesmo lidando com dívidas e incertezas. Os pais de Ricardo, que antes o criticavam por perder tempo com a igreja, passaram a pedir conselhos. Meu filho, como você conseguiu dar a volta por cima? Você pode me ensinar a negociar dívidas também? Foi uma grande reviravolta. Aquilo que antes era motivo de vergonha se transformou em testemunho e inspiração para outros. Com o passar dos meses, Ricardo e Camila perceberam que seus filhos também estavam desenvolvendo uma mentalidade diferente em relação ao consumo. Sempre que pediam algo novo, seja um brinquedo ou um passeio custoso, questionavam: será que realmente precisamos disso agora? Isso cabe no nosso orçamento? Esse comportamento não foi imposto de forma rígida, mas ensinado pelo exemplo. As crianças notavam a mudança no lar e compreendiam que a família tinha prioridades, como quitar dívidas e economizar para uma possível emergência. Dessa forma, o lar se tornava uma escola de vida, onde os princípios cristãos de responsabilidade e mordomia dos recursos se traduziam em atitudes práticas. João, o líder do grupo de educação financeira, notou o progresso de Ricardo e Camila. Em uma das reuniões, pediu que eles compartilhassem seu testemunho com todos. Nervoso, Ricardo aceitou. Segurando um microfone, ele falou das noites em claro, do medo de falhar como provedor da casa e de como a fé foi essencial para aguentar cada etapa. Falou das renegociações, das madrugadas fazendo freelas e dos sustos com notícias de corte na empresa. O relato emocionou muita gente. Alguns, endividados, viram que não era tarde para recomeçar. Outros, que já possuíam certa estabilidade, aprenderam a valorizar mais o que tinham. Camila complementou a fala do marido, mencionando como o apoio emocional e espiritual foi crucial para não desistirem. Quando terminaram, a pequena sala explodiu em aplausos e abraços. Deus estava usando a história deles para impactar outras vidas. Finalmente chegara o dia em que Ricardo depositaria a última parcela de uma das maiores dívidas bancárias que possuía. Era a soma de todos os seus esforços nos últimos meses, e o valor era considerável. Ao ver o comprovante de pagamento, sentiu como se tirasse toneladas de peso de suas costas. Camila, ao lado, não conteve as lágrimas. A sensação de alívio foi indescritível. Aquele débito simbolizava toda a confusão financeira que quase arruinou a paz na família. Agora, eles seguiam livres para dar novos passos. Havia ainda outros pequenos débitos, mas com a maior dívida quitada, o orçamento ficava muito mais folgado. Enquanto saíam do banco, os dois sussurraram um "Obrigado, Senhor", cheio de gratidão, com lágrimas nos olhos e sorrisos no rosto. Mesmo após a quitação das maiores dívidas, Ricardo e Camila optaram por manter o estilo de vida mais simples e continuar economizando. Eles haviam aprendido na prática que a armadilha do consumismo poderia levá-los de volta ao caos em pouco tempo. Resolveram, então, criar uma poupança de emergência que serviria de reserva para situações inesperadas. Além disso, ambos se organizaram melhor para investir na educação dos filhos. Não queriam mais depender de cartões de crédito para pagar material escolar ou atividades extracurriculares. Começaram a estudar investimentos básicos e, com cautela, passaram a aplicar parte da renda extra num pequeno fundo de renda fixa. Era o início de uma mentalidade mais saudável em relação ao dinheiro, onde a fé os guiava a usar os recursos de forma responsável e generosa. Com o orçamento mais organizado e uma pequena estabilidade em vista, Ricardo sentiu vontade de retribuir as bênçãos que recebera. Em conversa com Camila, decidiu destinar parte do que ganhava com os freelas para ações comunitárias.
Algumas vezes, comprava cestas básicas para famílias em situação mais precária do que a deles. Outras vezes, ajudava na reforma de espaços na igreja ou contribuía para eventos beneficentes do bairro. Isso não era só caridade. Para Ricardo, significava gratidão. Ele entendia que Deus havia aberto portas para que ele superasse as dívidas. Agora se encontrava num patamar em que, mesmo sem ser rico, podia abençoar outras pessoas. E a cada vez que praticava a generosidade, sentia uma alegria profunda no coração. Um tipo de felicidade que nem o melhor emprego ou um cartão de crédito poderiam comprar. O tempo passou e Ricardo continuou se desenvolvendo no novo departamento da empresa. Sua habilidade com design cresceu e ele também estudou marketing digital. Esse esforço chamou a atenção de um dos diretores, que o convidou para liderar um pequeno projeto de divulgação online. Foi um passo importante na carreira. Além de ter um salário melhor, passou a ter mais autonomia e visibilidade no ambiente de trabalho. Para a família, isso significou uma colheita de frutos que vinham sendo plantados há meses de suor e persistência. Camila também tinha expandido suas encomendas de doces, criando uma rede de clientes fiéis e até treinando uma vizinha para ajudá-la. A cada novo contrato, ela lembrava de como tudo começou em meio às dívidas e agora vivia um cenário completamente diferente, de prosperidade responsável. Ainda que a situação financeira estivesse mais tranquila, Ricardo e Camila jamais esqueceram o aprendizado fundamental. Fé sem ação não funciona. Eles precisaram se mexer, batalhar, pedir ajuda, negar comodidades e mudar radicalmente seus hábitos. Com o tempo, perceberam que o verdadeiro milagre não estava apenas no aumento de renda, mas na mudança de mentalidade. Agora, eles tinham um relacionamento muito mais maduro com o dinheiro e entendiam o valor de cada conquista. Também compreenderam que prosperidade não se resume a bens materiais, mas inclui paz interior, unidade familiar, gratidão constante e a capacidade de ajudar o próximo. O propósito de Deus em abençoá-los financeiramente parecia claro: ensinar a serem instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Com esse novo estilo de vida, não demorou para que outras pessoas se aproximassem para pedir conselhos. Ricardo e Camila passaram a ser convidados em palestras na igreja e em reuniões de família. Eles contavam, de forma honesta e empática, como foi difícil passar por cada fase, mas enfatizavam que a união entre fé e atitudes práticas fez toda a diferença. Muitos, ao ouvirem o testemunho, sentiam-se encorajados a dar o primeiro passo. Uns criavam planilhas de gastos, outros negociavam dívidas ou buscavam renda extra. Alguns que estavam prestes a desistir do casamento devido às brigas financeiras encontravam no casal um exemplo real de superação e amor reconstruído. Dessa maneira, a história de Ricardo e Camila ia além das quatro paredes de sua casa, alcançando corações necessitados de esperança. É claro que nem tudo foram flores depois da quitação das dívidas principais. Houve meses em que o fluxo de trabalho de Ricardo diminuiu, ou em que Camila viu suas vendas caírem por conta de concorrência. Houve vezes em que surgiram gastos inesperados, como problemas de saúde na família ou consertos emergenciais em casa. Porém, a postura era outra. Ao invés de mergulharem em pânico, eles recorriam ao planejamento e às economias que haviam aprendido a cultivar, e principalmente a oração. Sabiam que não estavam sozinhos nas batalhas. Sempre que vinha uma crise, entregavam a Deus suas preocupações e buscavam fazer a parte deles com calma e responsabilidade. Assim, cada desafio deixava de ser uma catástrofe para se tornar uma oportunidade de crescimento e fortalecimento da fé. Uma das iniciativas de Ricardo foi criar um canal simples na internet para compartilhar dicas de finanças pessoais, especialmente voltado para cristãos que queriam unir princípios bíblicos e educação financeira. O canal começou pequeno,
com poucos inscritos, mas conforme as pessoas se identificavam com o testemunho e com o conteúdo, foi crescendo. Sem grandes pretensões, Ricardo viu o canal atingir milhares de visualizações em poucos meses. Recebia comentários de gente em todo o país, contando como as orientações e o exemplo de vida do casal estavam fazendo diferença. Isso o motivou ainda mais a estudar e a produzir material de qualidade, sempre lembrando de enfatizar que Deus se alegra quando usamos nossos dons e recursos com sabedoria e generosidade. A família nunca mais foi a mesma, não apenas pelas contas em dia, mas pela transformação completa em sua forma de ver o mundo e lidar com os problemas. Camila, antes insegura quanto ao futuro dos filhos, agora fazia planos para que eles tivessem boas oportunidades de estudo. Ricardo, que antes ficava paralisado diante das dívidas, agora encarava novos desafios profissionais com coragem e criatividade. Quando pensavam em todo o percurso, as lágrimas, as noites em claro, as renegociações, as orações desesperadas, percebia-se claramente como cada passo foi um tijolo na construção de uma nova história. Hoje, eles agradeciam a Deus até mesmo pelas dificuldades, pois foi nelas que aprenderam o valor inestimável da perseverança e da fé ativa. A história de Ricardo e Camila nos ensina que Deus quer nos ver organizados, prósperos e servindo. Mas isso não acontece sem que movamos nossas pernas e mãos. A fé por si só não paga boletos. Entretanto, a fé nos dá força, clareza e motivação para buscar soluções e perseverar. Foi assim que eles, atolados em dívidas, encontraram um caminho de libertação e crescimento. Se você se identifica com essa narrativa, se sente que suas dívidas são uma parede intransponível ou que sua vida financeira está fora de controle, lembre-se do que este casal fez. Oração sincera. Buscar em Deus a paz e a força para começar. Organização e planejamento. Encarar a realidade dos números, por mais assustadores que sejam. Disciplina e cortes de gastos. Mudar hábitos de consumo. Aprender a dizer não ao supérfluo. Busca de renda extra. Descobrir habilidades que podem render algum dinheiro e se especializar. Renegociação, conversar com credores e propor parcelamentos justos, comunidade de apoio, receber e oferecer encorajamento, retidão e generosidade, comemorar cada pequena conquista e abençoar quem precisa. Assim como Ricardo e Camila, todos nós podemos experimentar o cuidado divino em cada etapa do processo. Essa jornada não é isenta de lágrimas ou desafios, mas cada vitória se torna mais doce quando entendemos que não caminhamos sozinhos. É importante lembrar que o Senhor se importa com nossas vidas como um todo, incluindo nossas finanças, e deseja que usemos nossos recursos de forma sábia, honrando-o em cada escolha. No final, a libertação das dívidas não é apenas um alívio para o bolso, mas uma transformação na alma, que passa a compreender o verdadeiro valor do dinheiro. Um instrumento para realizar sonhos, abençoar outros e construir um futuro sustentável. E, acima de tudo, para refletir a bondade de Deus em um mundo que tanto precisa de esperança. Essa é a essência do milagre financeiro de Ricardo e Camila. Uma combinação de fé, coragem, disciplina e gratidão. Que essa história sirva de farol para quem hoje se sente perdido em meio às tempestades das dívidas, lembrando a todos de que Deus age por meio de nossas decisões. Se você der o primeiro passo, por menor que pareça, Ele continuará guiando o restante do caminho. Siga em frente, pois com Deus não há impossíveis para aqueles que escolhem crer e agir. Agora é a sua vez. Se essa história tocou o seu coração e você deseja ver mudanças reais na sua vida financeira, comece hoje mesmo. Faça um raio-x das suas contas, busque ajuda se precisar e una fé e atitude em cada decisão. Lembre-se, a transformação começa no momento em que você decide dar o primeiro passo. Movimente-se e permita que Deus guie o seu caminho rumo à liberdade financeira.